Pessoal, boa tarde. Aqui é o Bruno da SAP, sou gerente de soluções fiscais. Hoje a gente vai estar apresentando aqui, juntamente com os colegas Marcos Cava, arquiteto de soluções, e Daniel Koga, gerente de localização, o SPED ECF, que faz parte do SAP Tax Declaration Framework. A agenda que nós preparamos para vocês hoje, a gente vai falar rapidamente do TDF, né, qual que é a arquitetura do TDF e do ECF, a legislação do ECF, uma visão geral dos blocos do ECF, uma visão geral do processo e funcionalidades, visão técnica do TDF e ECF, e finalmente perguntas e dúvidas frequentes em relação a esse tema, como a SAP endereça o ECF, que tem obrigatoriedade em setembro de 2015. Então, inicialmente, falar do Tax Declaration Framework, que é uma solução que a SAP liberou ao mercado no final de 2013. É a nossa plataforma de gestão tributária, uma solução de início ao fim, que integra sistemas SAP e não SAP, numa única plataforma em memória, que é o SAP HANA. Então, o SAP TDF roda exclusivamente em cima da plataforma HANA. Tem a camada de aplicação, onde temos aí a parte de interface com usuários, comunicação com o governo, no caso do e-social, e toda essa possibilidade aí de usar as ferramentas analíticas consumindo diretamente a nossa plataforma em memória. Qual que é a vantagem? Ter todos os dados, relatórios analíticos ou sintéticos, podendo ser acessados em dispositivos móveis, mas refletindo a informação em real time. E também, como havia mencionado, é uma solução de início ao fim. Existem uma série de funcionalidades TDF que estão dentro do ECC. Entre elas, validações online, nota fiscal writer, que contabiliza a parte do SIAP, ou seja, uma série de funcionalidades que fazem parte da solução TDF. Okay? Com isso, a gente consegue garantir uma melhor qualidade de dados na origem e assim mandando a informação de forma mais correta para a plataforma HANA, que vai ser objeto de geração dos arquivos SPEDs. Um pouco mais de arquitetura, como eu havia mencionado, integrar, como você pode ver do lado esquerdo, sistemas SAP ou não SAP. Se forem sistemas SAP, a informação vem em real time, e se forem não SAP, temos ferramentas de ETL justamente para poder fazer a extração, a transformação e a carga num único repositório tributário central, que vai ser mostrado mais adiante, que tem como objetivo garantir uma base única, que é exatamente a proposta do governo em termos de SPED. Tem uma base única, só que, obviamente, trazendo mais tecnologia, no nosso caso, toda essa tecnologia em memória, com todos os dados modelados, toda a estrutura modelada, toda a informação relacionada à parte contábil, fiscal, previdenciária e trabalhista. Assim, num único local, numa solução standalone, ou seja, independente, você vai poder armazenar toda essa informação contábil, fiscal e etc. E daí, o TDF poder gerar o SPED contábil, o fiscal, o ECF, o e-social e agora, em setembro, o SPED contribuições. Demais obrigações, que não forem SPEDs, elas podem ser geradas pela própria empresa ou por um parceiro fiscal, um complemento consumindo esse nosso repositório, ou seja, trabalhar de forma conjunta e integrada, sem duplicação de base. Então, como havia mencionado, o nosso foco hoje vai ser falar do ECF, que é uma funcionalidade que está dentro da solução SAP Tax Declaration Framework. Então, o ECF, como vocês sabem, substitui a antiga DIPJ e o LALUR, o livro de apuração do lucro real. O ECF é composto de diversas informações, você parte de um lucro ou prejuízo gerado aí pelo seu SAP ECC, e depois disso ele sofre toda a parte de adições e exclusões para poder montar a base de cálculo do imposto de renda ou da contribuição social. E aí depois aplicar as alíquotas vigentes. A SAP, só para deixar bem claro, o nosso foco do TDF, ECF, é gerar a obrigação SPED ECF que tem vigência aí, data de entrega em setembro de 2015. Não é uma ferramenta de cálculo, simulação de imposto de renda e contribuição social.
A solução SAP ECF ela permite a integração de um sistema de nicho de imposto de renda e contribuição social via web services. E também, alternativamente, caso a empresa opte ou hoje faça toda a parte final de apuração do imposto de renda e contribuição social através de planilhas Excel, ou seja, importa dados aí do ECC, né, toda a parte de lucro, prejuízo, controla toda a parte de adições, a parte A e B do LALUR, né, ele controla isso no Excel. Também a nossa ferramenta, nativamente, ela integra um Excel. Depois o Daniel Koga vai apresentar um pouquinho mais de detalhes desta funcionalidade, né, de integração de uma planilha Excel para dentro da nossa solução SAP TDF ECF. Em termos de legislação, né, tem aí o site do SPED, porque o ECF faz parte do programa do SPED, de simplificação e digitalização das obrigações acessórias. Tem o decreto-lei aí que instituiu o SPED, né, que foi em 2007. A instrução normativa que instituiu o ECF, né, a escrituração contábil fiscal. E, finalmente, a última instrução da Receita Federal, que foi publicada em dezembro, com algumas alterações em relação ao ECF. Agora eu vou estar passando aqui, pessoal, ao meu colega Daniel Koga, que é o gerente de localização, que vai estar falando um pouquinho da parte de visão geral dos blocos do ECF e demais funcionalidades. Olá, sejam todos bem-vindos a esse primeiro webinar referente ao ECF. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a visão geral dos blocos e também sobre um pouco o escopo do projeto, né? A visão geral do processo dentro do TDF, dentro da nossa solução. Tá? Então, aqui, como vocês conhecem, nós temos os blocos que compõem a ECF, né? Os blocos de abertura, onde nós temos informações gerais da empresa, né? Informações de cadastros, informações de formas de tributação. Então, basicamente, essas informações elas estão presentes em algumas estruturas dentro do nosso cadastro, dentro do TDF, né? Basicamente na parte de estrutura organizacional, e também na parte de questionário, que são referentes aos registros 0020, né? Onde nós temos diversas perguntas, diversos questionamentos sobre a ECF, né? E isso norteia todo o preenchimento da escrituração, né? Posteriormente, nós temos os blocos C e E, que são referentes à recuperação dos dados da ECD e também a recuperação de dados da ECF do período anterior, né? E isso são informações que são recuperadas pelo sistema, não são gerados pela solução de TDF. Depois temos o bloco J, referente ao plano de contas da empresa e o plano de contas referencial, né? Então, nós estamos disponibilizando toda a estrutura dentro do TDF para que você possa incluir a regra de depara da conta do seu plano de contas da empresa para o plano de contas referencial. Além disso, a importação automática do seu ECC, do seu ambiente de ERP, das contas do plano de contas da empresa, né? O bloco K, que trata a questão do saldo das contas da empresa, também nós estamos tratando, né? Então é possível trazer de forma nativa todas essas informações. E depois temos também o lucro real, né? A parte do bloco L, onde preenchemos também o registro L100, que trata o saldo de contas referenciais das contas patrimoniais. Os demais campos, os demais registros, deverão ser preenchidos via uma integração com um software complementar ou por meio de alguma interface para carregar as informações via uma planilha de Excel, por exemplo, ou via serviço mesmo, um web service. Depois nós temos os blocos que são muito importantes, o bloco M e N, que, como o Bruno mencionou, a preocupação da SAP é gerar a obrigação, né? Então a SAP ela não faz o cálculo dos impostos, né, do M e do N, mas disponibilizaremos toda a estrutura para que você consiga preencher a ECF e entregar a obrigação no prazo definido pela Receita, né? Então, para todos os blocos M e N, referentes também ao lucro presumido, lucro arbitrado, imunes isentas,
e até mesmo X e Y, toda a estrutura estará disponível para que você complemente, para que você tenha essa flexibilidade de preencher essas informações via uma integração em web service ou algum outro tipo de serviço. Agora eu vou passar para a visão geral da solução, vou falar um pouquinho sobre os processos que envolvem a solução da ECF dentro do TDF. Tá? Aqui no canto esquerdo você pode ver os sistemas que podem carregar informação dentro do nosso TDF. Né? Então nós temos o ERP, que carrega informações de forma nativa. Nós temos as planilhas de Excel, que você pode ter às vezes um controle paralelo, um controle complementar, né, de cálculos, da sua apuração do imposto de renda. E também temos os sistemas complementares, os sistemas legados, que às vezes você pode ter um sistema específico para controlar o seu imposto de renda. Todos esses sistemas eles viram insumos para o nosso ambiente de TDF, então conseguimos conectar de forma fácil, né, integrada, essas informações, né, buscando todas essas informações de sistemas externos também. Aqui só uma visão geral sobre os processos que envolvem dentro do TDF, dentro da solução, né, a criação de uma estrutura organizacional para cadastro do CNPJ, para cadastro de informações de bloco zero, informações que são relevantes informações iniciais que são relevantes para o preenchimento da ECF. Posteriormente, mostraremos também, como o Bruno mencionou, uma funcionalidade para efetuar o upload da sua planilha de Excel para dentro do TDF. Né? Para isso, nós geraremos um template, modelo, para carga e upload no ambiente TDF. Né? Então, mostraremos tanto a geração do template, como o upload da planilha de Excel também. Teremos também o questionário, que é referente ao nosso registro 0020, né, como eu mencionei anteriormente, e também a parte do checklist, que é um questionário configurado, customizado pelo cliente, onde você pode definir etapas do processo que precisam ser executadas para a geração da sua ECF. Tá? E a tela de seleção do report, que é onde é feita a geração do arquivo. Então, posteriormente é feita a geração do arquivo. Esse arquivo ele é armazenado automaticamente no nosso monitor de obrigações fiscais, o TOM. O TOM é uma ferramenta que permite você tanto armazenar o arquivo que foi gerado pelo sistema, como outros arquivos que são relevantes para a escrituração, como, por exemplo, recibos que foram submetidos ao PVA, né? Ou mesmo memórias de cálculo, arquivos que podem assessorar a sua apuração do imposto de renda. Após gerado o arquivo, você pode submeter o arquivo TXT no PVA da Receita. Lembrando que essa informação também pode ser carregada via informações de ECD. E, posteriormente, essas informações também podem ser armazenadas novamente no TOM. Né? Como, por exemplo, informações dos cálculos e informações do recibo que foi gerado da emissão da ECF. Agora, rapidamente, eu vou mostrar cada estrutura dentro da nossa solução. Então, essa aqui é a parte da estrutura organizacional, onde nós temos o cadastro do CNPJ, cadastro do CNPJ root, que é o cadastro do CNPJ com 8 dígitos, e também a parte de business place, né, filial. A primeira estrutura aqui é o cadastro do CNPJ, nós temos informações de endereço, informações gerais da empresa. Posteriormente, aqui nós temos o cadastro de CNPJ root. É importante lembrar que nesse cadastro nós temos uma parte que é diretamente relevante para a ECF, que é o registro 0010, como vocês podem ver aqui na tela. Esse registro todo aqui refere-se ao registro 0010, que fala sobre se a empresa é optante pelo Refis, pelo PAES, informações de forma de tributação e etc. Todos os dados do registro 0010 estão nessa parte do cadastro do CNPJ root.
E aqui o cadastro da Business Place, da filial, onde a gente faz a amarração da Company Code com a Business Place e também com o CNPJ. Agora o próximo passo eu vou mostrar como que é a geração, como funciona a geração do template de Excel, né? Lembrando que para efetuar o upload, né, de um Excel, ele precisa ter um formato específico, então esse programa ele gera o template. Após a execução do relatório, nós temos o template de Excel gerado. Vamos dar mais detalhes sobre cada campo. Então, nós temos aqui do lado esquerdo o nome da tabela, que é gerado, será preenchido dentro da solução do TDF. A descrição de cada campo. Se vocês prestarem atenção, esses campos referem-se exatamente aos campos que estão no manual. E aqui o template ele gera também uma dica de qual registro a que se refere essa planilha e essa tabela. Após preenchido esse template de Excel, é possível efetuar o download, o upload dessas informações. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o programa que gera o upload do Excel. Ele é um programa desenvolvido em UI5, né? É um layout web. O meu colega Marcos Cava vai explicar em maiores detalhes toda essa parte de desenvolvimento. Basicamente, você precisa informar qual que é o arquivo que você quer carregar e o sistema ele exibe um status se a planilha foi carregada com sucesso ou não. Aqui nós temos a parte do questionário. O questionário, como eu mencionei anteriormente, ele refere-se ao registro 0020. Basicamente, selecionamos o CNPJ, a Company Code disponível dentro do cadastro da nossa org.str, né, da nossa estrutura organizacional, para a execução da ECF. Dentro da execução, nós temos uma parte que é referente ao questionário. Tá? Como você pode perceber, esse questionário é referente ao nosso registro 0020. Agora eu vou falar um pouquinho sobre essa funcionalidade, a próxima funcionalidade, que é o checklist. O checklist é uma funcionalidade para que as empresas consigam mapear as etapas que precisam ser executadas para a geração da ECF. Então isso é totalmente customizável. Você pode customizar perguntas ou etapas do processo e cada área responsável vai preencher se aquela etapa foi realizada com sucesso ou não. Caso não tenha sido feito algum passo, ou caso não tenha sido realizado alguma etapa, o sistema ele bloqueia a execução do processo até que esteja tudo ok. Então isso daqui é totalmente customizável, existe um customizing para você incluir as perguntas que são referentes ao seu processo. Agora eu vou para a execução do relatório. O processo é o mesmo, né? Selecionamos a Company Code e executamos o report. Após a execução do report, nós temos aqui um detalhamento da geração do arquivo. Qual arquivo que foi gerado? Então, aqui do lado direito, você pode ver o arquivo gerado. Se você entrar no detalhe, você vai ver as informações dentro do arquivo TXT. E esse é o arquivo que vai ser submetido posteriormente para o nosso monitor de obrigações fiscais e que irá depois também para o PVA. Tá? Falando um pouquinho sobre o tom, então essa é a transação do tom. O tom também foi desenvolvido em UI5. Aqui nós temos todos os relatórios disponíveis dentro do tom. Aqui vamos mostrar somente referente a ECF. E aqui é um pouquinho mais no detalhe, né? Então, temos a execução, filtramos por Company Code. Vamos entrar no detalhe. E aqui nós temos o arquivo que foi gerado pela aplicação. E o sistema ele também permite que nós incluamos outros arquivos
para diferentes motivos, né? Então, por exemplo, PVA da Receita, algum arquivo de prova de entrega ou arquivos auxiliares também. Bom, agora meu colega Marcos Cava, vou passar a palavra para o Marcos Cava, que vai falar um pouquinho sobre a parte técnica, a visão técnica da solução. Olá a todos, meu nome é Marcos Cava, eu sou um dos arquitetos de solução, tá? Da solução do ECF, e a gente agora vai dar uma repassada em tudo que foi falado, apresentando uma visão um pouco mais técnica, tá bom? Então vamos começar com uma visão técnica do banco de dados e das views, né? Só para ter uma noção de como que está o fluxo da informação ali dentro do HANA. A gente tem então, para começar, a gente tem o SAP HANA, né, servindo como banco de dados e também como processador da informação. Inicialmente, no HANA, as tabelas são carregadas do ECC e existem tabelas também já próprias do próprio TDF, do ECF, no caso, né, e já existem no sistema, né. As tabelas do ECC vão vir através de SLT. Carregando essas tabelas ali no HANA, a gente começa a ter a transmissão dessa informação para uma camada que a gente chama de camada CTR, né? Então, esse repositório de dados, né, que é um repositório de dados central para todo o TDF e que o ECF também usa, né, também faz uso dessas informações. Né? Por que existe essa camada central? Para agrupar as informações e tornar elas um pouco mais utilizáveis, assim, a utilização da informação se torna um pouco mais fácil, né? A nomenclatura que é utilizada nessa camada, o nome dos campos, as informações, deixa de ser um pouco a nomenclatura de banco de dados mesmo, com nomes que são difíceis de entender, e passa para uma nomenclatura e as informações acabam sendo visualizadas de uma forma um pouco mais clara, né, com nomes como nota fiscal, né, você tem uma view de nota fiscal, você tem uma view de itens de nota fiscal, então você tem diversas views com nomes já com nomes que correspondem à informação corretamente, e não nomes técnicos que não são facilmente identificáveis. E a partir dessas views de Central Tax Repository, a gente tem as views do ECF consumindo essa camada. Essas views do ECF, na realidade, elas vão basicamente consumir essa camada e formatar de uma forma que os próprios registros do ECF já sejam gerados. Ou seja, a gente deixa grande parte do processamento para a camada do HANA, ou seja, isso dá um ganho de performance muito grande na geração do relatório, né? Todos não, mas a maioria dos registros são gerados diretamente nas views HANA, né? Então, dentro desse pacote do ECF. Então, gente, vou falar agora um pouquinho de como funciona a integração no sistema do ECF e tal, né? A integração do sistema HANA, porque vai surgir a questão, né, de como vocês vão integrar as informações de sistemas legados, do próprio ERP, ou usando planilhas e tal, no nosso sistema ECF. Então, a gente tem os serviços de integração, né, do ECF e do TDF como um todo, né. A gente desenvolveu alguns que são específicos para ECF, outros já são gerais do próprio sistema. Então, aqui é só uma possibilidade de uso dos serviços, tá? É mais uma indicação do que seria utilizado, mas não é uma regra. Né? Então, assim, a gente sabe que sistemas legados, a gente desenvolveu um Web Service XML que ele pode consumir para ser utilizado para carregar as tabelas que precisam ser carregadas, para carregar informação, às vezes carregar algum registro que o próprio ERP ou ECC não tem dados sobre esse registro, né? Então a gente carrega diretamente no TDF, no ECF. Então a gente desenvolveu um Web Service XML. O cliente também pode usar o Data Services, pode usar também conexão direta com o banco de dados, fazer a transferência dos dados via os canais de comunicação tipo ODBC, JDBC, que são comuns de interface de banco de dados. Informações provindas do ERP, em tese, vão utilizar quase sempre o SLT, né, para carregar essas informações. Mas, como eu disse, nada impede do próprio ERP consumir qualquer outro serviço, né? Não é uma regra isso, né? É mais uma indicação mesmo de como se vai utilizar. A gente coloca sempre também a planilha Excel, que a gente sabe que é um facilitador, né, dessa importação de informações. Então, existe uma ferramenta desenvolvida para o usuário, no qual ele pode ir lá e importar dados diretamente de uma planilha. Existe um formato predefinido, como o Daniel Koga falou, que o cliente precisa utilizar.
Entretanto, acaba sendo um facilitador até por conta da flexibilidade dessa planilha, né? Você não é obrigado a informar todos os dados, você tem diversas formas de carregar esses dados utilizando essa planilha. Então, você pode carregar dados em qualquer tabela que tenha o pré-cadastro lá dentro do sistema. Então, acaba facilitando bastante a vida do cliente, né? E por isso que esse serviço foi desenvolvido. O próprio Web Service XML, que a gente chama, também importa dados das tabelas, só que em formato XML, né? Então isso já é para ser consumido, por exemplo, por um sistema legado, que vai conectar com esse serviço e vai fazer a transferência de dados diretamente para o nosso sistema. Vou passar um pouquinho aqui para a visão técnica da execução do relatório e geração do arquivo. Então, para a gente entender um pouco, né, como que é no dia a dia? Existe um browser, que pode ser o Internet Explorer, ou Chrome, ou qualquer outro browser, que seja compatível com a tecnologia Wi-Fi, que vai fazer um acesso à camada NetWeaver, né? Então, aí ele vai usar a tecnologia, a gente usou a tecnologia Wi-Fi para desenvolver as páginas e todas as ferramentas, né? Fazendo essa comunicação, essas páginas Wi-Fi vão comunicar também com o que a gente chama do SAP NetWeaver Gateway, né, que foram onde estão desenvolvidos todos os serviços propriamente ditos dentro do NetWeaver. O NetWeaver Gateway vai fazer vai transferir, né, essas requisições das páginas Wi-Fi tudo para o próprio ABAP para gerar o que a gente chama de um job de execução, que é com o relatório SF propriamente dito. Porque um job é uma forma de não onerar o sistema, né? Assim, a gente acaba fazendo um escalonamento de diversos jobs, porque pode haver vários usuários executando o relatório ao mesmo tempo, e com isso é um ganho de performance muito grande, né? Então a gente faz uma fila de execução através desse job scheduler, e aí acaba se gerando os arquivos. Na geração dos arquivos, esses arquivos são gerados e são transferidos para o nosso servidor de obrigações fiscais, que é o TOM, né? É o monitor de obrigações fiscais. Então, todos os arquivos gerados vão ser armazenados lá e ficam disponíveis para consulta do cliente. Agora, vou só passar um pouquinho aqui para a gente entender que quando a gente está falando da execução do relatório, esse relatório ele vai comunicar na realidade, esse programa, né, a ABAP, ele vai comunicar na realidade com o HANA, e é aí que está o ganho, né, de informações. Comunicando com o HANA, ele vai executar e vai fazer a leitura das views, né, que a gente falou lá no começo, das views HANA, que vão consumir a camada CTR, e que vai executar no próprio motor do SQL do HANA, vai ter um grande processamento paralelo, e vai haver uma resposta muito rápida, né, dessas views. O programa ABAP é basicamente responsável por ordenar e compactar os dados e formatar de acordo com o necessário para o relatório SF. Na realidade, porque o governo pede, né, para as requisições do próprio manual do governo. Agora eu vou passar um pouquinho a parte técnica do relatório, perdão, a parte técnica das views, para mostrar direto no computador, ok? Tá bom? A gente vai fazer uma demonstração aqui agora, só para mostrar para vocês como foram construídas, né, as views aqui no sistema. Então aqui a gente pode ver o sistema XMA, né, que é o nosso sistema de desenvolvimento. E a gente tem vários outros sistemas importados aqui dentro, né? O nosso QI3 aqui é o que a gente chama o SAP ECC, né? Onde a gente importou as tabelas, onde a gente fez assim, a gente não necessariamente vai importar todas as tabelas, né? A gente vai importar as tabelas necessárias ali para o ECF poder ser executado, né? E no caso, o próprio TDF como um todo. Então a gente pode ver que tem algumas tabelas aqui que já foram transferidas para esse sistema, são as próprias tabelas do ERP, né? E a gente tem os próprios sistemas SAP XMA, que é esse aqui, que é o nosso TDF. O que acontece? A gente tem uma maneira de indicar para o HANA qual que é o sistema qual é o nome do sistema que a gente está apontando, né? Então existe um esquema mapping, onde a gente tem um mapeamento das informações aqui para dizer qual é o nosso sistema TDF e qual é o nosso ECC.
Então, quando o cliente puder fazer a importação dos dados, e ele vai poder dizer aqui qual é o nome do esquema. Ele não precisa necessariamente sempre ter o mesmo nome de esquema dentro do HANA. Ele pode usar qualquer nome e ele vai fazer o mapping depois aqui, aqui nessa ferramenta. Então, aqui ó, a gente tem o SAP ABAP, que é o próprio TDF, e o SAP ECC, que é de onde vão provir as informações. Vou mostrar um pouquinho também aqui as views do ECF, né? Então a gente pode ver a estruturação de pacotes aqui dentro do HANA, e aqui são as views da camada CTR. Então aqui a gente pode ver que a nomenclatura das views é bem fácil do usuário entender, né? É uma forma de entender, uma view de balancete, então é uma nomenclatura que realmente diz qual tipo de informação que está contido ali, né? A gente não precisa ficar tentando adivinhar qual é a informação, né? O nome não é técnico, é um nome bem fácil de entender, né? View de centro de custo, né? Então, esse tipo de nomenclatura e a própria construção da view com nomes muitas vezes condizentes com os relatórios da Receita facilitam bastante a utilização dos dados. Aqui, na camada CTR, então, estão agrupados todos os dados que serão consumidos para os outros relatórios. Como a gente está falando de ECF, eu vou mostrar um pouquinho o pacote aqui do ECF, só para vocês verem que a gente tem uma view para cada registro, né? Aqui dentro dessa view é consumido a camada CTR. Essa view aqui, na realidade, existe uma ligação direta com o ECC, né? Perdão, uma ligação direta com a ferramenta do TDF, e essas views são consumidas lá direto no ABAP, né? Elas são visualizadas lá. Mostrar um pouquinho agora também a aplicação em si. Né? Então aqui a gente está vendo a aplicação do ECF, né, que é a execução do relatório. A gente tem à nossa disposição aqui várias empresas que foram cadastradas lá naquele cadastro que o Daniel Koga mostrou no início, que é o cadastro do CNPJ, com as suas informações relacionadas a dados fiscais, né, a outros tipos de dados também. Então aqui a gente vou selecionar uma empresa aqui, ó, só para vocês verem. A gente tem algumas informações básicas aqui da empresa e a gente tem uma possibilidade de execução do relatório. Então essa aqui é a tela de execução do relatório, onde a gente indica o nosso Company Code, que já vem derivado aqui da caixinha que a gente escolheu, né, o período que a gente vai executar o relatório. Né, aqui é o Financial Statement, né, que é uma das informações que a gente vai ter que informar, que é basicamente estrutura de balanço, né, que a gente vai utilizar para executar o relatório. Tem algumas outras informações que não são obrigatórias e a gente pode executar o relatório, tanto em forma de rascunho quanto em forma oficial. Rascunho porque o cliente pode ter a possibilidade de executar esse relatório e ajustar ele de acordo com as suas necessidades, né? Então a gente sabe que essa execução é necessária. Aqui a gente também tem a parte dos reports que foram executados para essa empresa. No caso aqui não existe nenhum relatório executado, mas todos os relatórios que foram executados irão aparecer aqui com a possibilidade de download do arquivo. Tá? Então, na realidade, isso assim, você não precisa ir até o tom que a gente estava falando para localizar os arquivos. Você pode vir aqui nessa parte dos reports executados e você pode selecionar os arquivos que foram gerados. Ok? Bom, pessoal, só para finalizar aqui, a solução ECF da SAP, que faz parte do TDF, né? Se me perguntarem por que a gente não consegue gerar tudo. Porque para gerar informação de cálculo de imposto de renda e contribuição social, vocês sabem que uma parte da informação está disponível no ECC, aproximadamente 30%, e todo o restante ele é controlado justamente pelo contador, pelo responsável da apuração dos impostos diretos, justamente todo esse controle de adições, exclusões temporárias ou permanentes que afetam a base de cálculo. Então é por isso que a gente criou uma solução extremamente flexível, que pode ser integrada numa solução fiscal, ou caso a empresa utilize ou faça a parte final do fechamento via Excel, a gente criou todo o formato que o Cava e o Daniel mencionaram e mostraram para vocês, de importar todo esse arquivo Excel já devidamente formatado, e na hora da importação deste Excel, existe todo um processo aí de validação. Legal, quais são as principais perguntas e dúvidas frequentes em relação ao ECF, TDF?
Os pré-requisitos vocês podem mencionar aí no SAP ECC a partir da versão 6.05, ou seja, RP 6.0, Enhanced Package 5 ou superior. E ter o TDF, ok? Esse é um pré-requisito, porque, na verdade, o ECF da SAP, a gente só entregou dentro do TDF, ou seja, o ECF é parte integrante do TDF. Existe todo um licenciamento necessário aí para vocês poderem usar a solução do ECF. Como havia mencionado, ele não está disponível no RP, essa solução, né? Existem duas notas de anúncio que explicam exatamente qual é o posicionamento oficial da SAP em relação ao ECF no RP. A SAP vai fazer os cálculos de apuração e demais cálculos de impostos, né? Então, de novo, pessoal, o objetivo nosso é gerar a obrigação acessória. Não é entregar uma ferramenta de cálculo, de apuração e de validação e simulação, né? A gente está trabalhando nisso, em breve vocês vão ter um posicionamento nosso em relação a podemos ou não endereçar essa parte de cálculo e apuração de impostos de uma forma standalone, ou seja, independente. A solução TDF vai preencher todos os campos do layout do ECF, como havia mencionado? Não. Uma parte sim, vai virar automaticamente, uma parte pode vir do ECD, como o Daniel explicou aqui, mas a gente criou de uma forma totalmente flexível, né? Ou seja, importar, integrar com sistemas de nicho, né? A parte de imposto de renda, contribuição social, ou integrando via planilha Excel. É bem flexível aí a solução. A geração do arquivo ECF fica armazenado em algum repositório dentro do TDF? Sim. Como vocês sabem, o programa SPED, o objetivo dele é digitalização e simplificação. Então, no futuro, todos os relatórios e obrigações que vocês já estão acostumados hoje em papel, vão se tornar arquivos eletrônicos, né? Isso aí vale para o ECF, vale para o E-Social, para o SPED contábil, já desde 2008, 2009, SPED fiscal. Então, no futuro, toda a parte de obrigações acessórias vão ser arquivos, devidamente assinados digitalmente e armazenados no repositório. Então, você tem que ter uma plataforma parruda, né, que permita todo esse armazenamento e a recuperação da informação. Hora que vier algum agente, algum fiscal ou algum agente do governo pedindo determinadas informações de relatórios. Quando a solução vai estar disponível, a solução ECF do TDF? Agora, nesta semana, dia 13 de fevereiro, no suporte package 3 do TDF. Ok? Então, com isso a gente finaliza a apresentação do ECF, que faz parte do TDF. Essas foram as principais dúvidas. Se vocês acharem interessante, por favor, contatem aí o seu executivo de vendas, justamente pedindo mais detalhes da solução TDF como um todo, ou do ECF. A gente vai estar à disposição justamente para poder mostrar a vocês aí um pouco mais da solução ao vivo TDF e ECF. Muito obrigado e a todos um bom dia.